Começar a me amar foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida até hoje. Mas eu digo isso no sentido de se amar de verdade, não só se achar bonito ou atraente. Mas apesar de ser um assunto muito comentado hoje em dia, poucas pessoas realmente sabem o que amor próprio significa. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi gente, meu nome é Júlia Dias e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu já tenho esse canal faz algum tempo, mas ele tá parado há alguns anos já. E agora eu tô com um novo projeto pra ele, então eu queria explicar um pouquinho pra vocês como que vai funcionar. Se vocês quiserem pular essa parte, vocês podem ir direto pra parte do vídeo que eu começo a falar e não tem problema algum. Eu só achei que seria interessante eu explicar um pouquinho pra vocês quais são os meus planos, pra poder ressoar melhor com vocês e quem sabe motivar vocês aí a se inscreverem. Inclusive eu convido vocês já a se inscreverem e ativarem o sininho e vamos lá. Basicamente, gente, os meus planos aqui para esse canal é começar a postar vídeos sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal e todos os tópicos que abrangem esse assunto. Então, autoestima, amor próprio, confiança, mentalidades que às vezes a gente pode ter e prejudicam a nossa imagem, tanto para nós mesmos quanto para outras pessoas, e a gente nem percebe. É um assunto que eu gosto muito, eu tenho muito interesse e eu já venho trabalhando há alguns anos agora, e eu achei que seria legal eu passar isso para outras pessoas. Além disso, também é meio difícil encontrar vídeos sobre esse tipo de assunto em português. A maioria é em inglês e são pouquíssimas influenciadoras brasileiras que eu conheço que fazem. Então, muitas das coisas que eu falo aqui podem ser ideias traduzidas de outros canais que eu sigo também. Só caso aí alguém ache alguma similaridade e não fala tipo assim, tá copiando, sabe? Mas agora, indo pro assunto mesmo do vídeo, eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos pra ficar mais fácil de entender, e eu tô com a minha colinha aqui. E primeiro eu vou falar o que realmente é amor próprio. Pode parecer meio bobo a princípio, porque o nome já diz muito por si só, mas acho que muitas pessoas acabam interpretando errado esse termo. Pra começar, muita gente confunde amor próprio com autoestima. E apesar dessas duas coisas estarem sim interligadas, elas não são a mesma coisa. O amor próprio, basicamente, como o nome já diz, ele é amar a si mesmo, do mesmo jeito que você amaria outras pessoas. Então, às vezes, alguém da sua família ou o amor da sua vida. Amor próprio é sobre você se acolher, se cuidar, se curar, se ouvir e ser paciente consigo mesmo, do mesmo jeito que você seria com outras pessoas ou que você é com outras pessoas que você ama. Um exemplo bem claro que a gente tem disso é que provavelmente você não cobra os outros do mesmo jeito que você cobra a si mesmo. E isso reflete muito a nossa relação com nós mesmos. Porque enquanto a gente não pressiona outras pessoas, não cobra tanto outras pessoas, ou até mesmo não julga outras pessoas, por que nós fazemos isso com nós mesmos? Por que quando alguém erra com você, você releva, mas quando você erra, você se julga tanto? Então, o amor próprio é basicamente isso, é você trabalhar esses conceitos. Não é só sobre chegar na frente do espelho e ficar falando eu sou linda, eu me amo, eu sou perfeita. Mas então, como que o processo de amor próprio realmente funciona? Como que você trabalha e desenvolve isso? Como eu disse, eu já estou trabalhando isso há alguns anos agora e, infelizmente, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Não é como se um dia você tivesse todo xoxo, capenga e odiando até o jeito que você respira, e no outro você vai estar se endeusando e, sabe, se tratando da melhor forma possível. Esse processo de amor próprio requer tempo, esforço, paciência e principalmente persistência. Às vezes é difícil entender que a gente tem dias bons e dias ruins, que a gente tem altos e baixos. Isso é completamente normal. Só porque você está passando por um dia ruim não quer dizer que a sua vida acabou. Não quer dizer que tá tudo acabado. Isso é normal. Tem dias que a gente não quer nem sair da cama, que a gente não quer nem se olhar no espelho. E tem dias que a gente se acha perfeito, a gente se acha incrível, que parece que a vida é perfeita e tudo tá dando certo. Então, o primeiro passo para trabalhar o seu amor próprio é entender que sim, mesmo estando nesse processo, você ainda vai ter dias ruins, mas não quer dizer que tá tudo acabado. O mais importante aqui é que um dia ruim não dure para sempre. Que aquilo aí não seja sua vida e o seu estado emocional o tempo inteiro, mas só uma fase, só um dia. O segundo passo é você se aprofundar em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? É basicamente você entender quais são os seus traumas, seus gatilhos, seus pontos negativos e a origem de tudo isso. Então, às vezes, você tem uma mentalidade, você tem um hábito, uma mania, que você não necessariamente lembra de onde surgiu e aquilo ali te prejudica e às vezes você nem percebe isso. Então é muito importante que a gente volte no nosso passado em acontecimentos que podem ter motivado aquilo para entender a origem e o motivo deles. Uma coisa que eu recomendo muito é o shadow work, que é basicamente você analisar partes ocultas e reprimidas dentro de você. Isso te ajuda a entender
por que você é do jeito que você é. Por que você age como você age. Entender o jeito que você pensa, o jeito que você socializa e principalmente o jeito que você vê a si mesmo. Pode não parecer, mas uma grande parte dos nossos traumas, dos nossos gatilhos, vem de eventos da nossa infância. E às vezes foram coisas que na época pareceram inofensivas, mas que tiveram sim um peso emocional pra gente. A gente continua carregando aquilo e acabou se tornando um trauma adulto. Então é muito importante entender essas coisas, buscar e trabalhar elas. A terceira coisa, que está bem próxima da segunda, é você se conhecer. Mas qual que é a diferença entre se aprofundar em você mesma e se conhecer? Basicamente, se aprofundar, você vai voltar nas coisas do seu passado. Você vai olhar para dentro e reconhecer sequências e quesitos interiores. Já se conhecer é analisar a si mesmo agora. Então, observar pequenos hábitos seus, pequenas manias, coisas que fazem você. É muito importante aprender a conviver e aceitar aquilo que faz parte de você. E que eu não estou falando que você deve ignorar os seus pontos negativos. Trabalhe eles, mas aceite seus pontos positivos. Se apaixone por eles, porque aquilo é o que te compõe. Sem eles, você não seria você. Outro tópico importante que está bem ligado ao que eu falei de você voltar no seu passado é você se conectar com a sua criança interior. Então, entender e principalmente curar ela. Imagina você como uma árvore e a sua criança interior são as suas raízes. Ela é a sua base. Ela foi o começo da sua vida, a época que você estava moldando a sua personalidade, a sua visão de mundo, o seu caráter. E nela vai estar a maioria das respostas do o que você é hoje. Também é muito interessante você reparar nas coisas que você gostava de fazer quando era criança. Então, às vezes, um hobby que você tinha e que você às vezes perdeu com o tempo, né? Com o trabalho, com a falta de tempo. Isso é normal, acontece. Mas é muito legal a gente se lembrar desses quesitos e tentar trazer eles de volta para a nossa vida atual. Então, às vezes, você gostava de desenhar quando era criança, mas hoje em dia você não desenha mais porque perdeu o costume, não tem mais tempo, perdeu o hábito, enfim. Então, tenta trazer isso de volta para sua vida. Quando você tiver ali um tempinho livre, às vezes no final de semana, tenta desenhar, sabe? Só para você sentir que tá ali mais próximo da sua criança interior, trazer de volta memórias da sua infância. Isso também é algo muito importante, é algo muito legal, é uma sensação muito boa. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, que inclui o que eu falei sobre se acolher e se apoiar, é me confortar. Então, às vezes, quando eu tô passando por uma fase difícil, ou um momento, um dia difícil, ou quando algum gatilho meu acaba sendo disparado, eu me conforto, como se eu estivesse confortando a minha criança interior. Então, eu me abraço, eu falo pra mim mesma, vai ficar tudo bem, eu tô aqui por você, porque às vezes são coisas que faltaram na nossa infância. Esse conforto, esse carinho, essa atenção. E é justamente por isso que isso se torna um trauma adulto. Às vezes você foi uma criança negligenciada e aí você se tornou um adulto distante emocionalmente. É normal, são traumas, isso a gente resolve com terapia e também com shadow work. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando sobre shadow work, que vai ser mais explicado, que eu tô só falando por cima. E eu posso trazer também umas perguntas, né, que ajudam você a trabalhar nisso. Perguntas como: o que me fez agir do jeito que eu ajo hoje? Sabe? Ou esse tipo de coisa. Também, você trabalhar a sua mentalidade é muito importante. Isso está muito ligado à autoestima também. Então, né, quando você está trabalhando ali, às vezes para se achar mais bonita, né, enfim, isso ajuda muito. Mas também aqui no sentido de amor próprio. Então, tentar ser menos rigoroso com si mesmo. Às vezes, quando você erra, você não precisa se culpar tanto, se cobrar tanto. Você também é humano. E é muito importante entender isso. Entender que você comete erros. São a partir desses erros que você cresce, que você melhora, que você evolui. Então, a partir de agora, quando acontecer alguma coisa, ou se tiver um dia ruim, ou às vezes não conseguir cumprir uma meta que você colocou pra si mesmo, tenta não se culpar tanto. Pensa, da próxima vez eu vou conseguir, ou então eu vou encontrar algum outro jeito que vai ser melhor pra mim. Também ajuda muito, sempre que você estiver pensando algo negativo sobre si mesmo, pensa, será que eu falaria assim com outra pessoa? Será que eu trataria outra pessoa, uma pessoa que eu amo, desse jeito? Colocaria essas cobranças, essas frustrações, esses julgamentos em outra pessoa que eu amo? Se a resposta é não, então por que você está colocando isso em você? Não é justo com você mesmo, porque também é sua primeira vez vivendo. Você também pode errar e não tem problema algum nisso. Então, quero que a partir de agora vocês comecem a se tratar com mais carinho, com mais paciência.
Se algum dia você não está se sentindo bem, isso é normal. É um dia de milhares e milhares da sua vida. Você vai ter dias melhores, você vai ter fases melhores. Desenvolva esse carinho por si mesmo, essa paciência. Eu sei que pode ser uma linha tênue entre indisciplina, entre preguiça, mas a gente consegue reparar quando a gente está realmente se sentindo mal, porque o nosso corpo fala com a gente. Então, se o seu corpo está falando, se tá claro que você não tá bem, então não é só preguiça, não é só indisciplina. Basicamente, o vídeo é esse. Eu não quero esticar tanto o assunto para o vídeo não ficar muito grande. E também eu quero fazer os vídeos bem centrados. Então aqui eu não vou sair muito do tema de amor próprio. Se vocês quiserem, igual eu falei, que eu fale sobre shadow work em outro vídeo, que eu fale sobre criança interior, eu com certeza trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa ajudar alguém com esse vídeo. Do mesmo jeito que isso tem me ajudado muito. E não se esqueçam, igual eu falei, que é um processo. Ele leva tempo, exige esforço, exige paciência, mas vale totalmente a pena. Faça isso por você, pela sua criança interior, ferida e traumatizada que merece ser curada. E pelo seu futuro que também merece ser muito melhor, livre de restrições psicológicas que você coloca a si mesmo, tá bem? Então foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!